Hoje estamos iniciando nossas aulas, nossas atividades e vamos falar de um tema importante da nossa tradição, que é sobre o Shaivismo da Caxemira. Shaivismo, uma tradição que se manteve milenarmente preservada, bem distinta de muitas escolas, e achamos de importância que você, telespectador, saiba sobre a nossa tradição. Nós temos uma particularidade muito interessante. É desde o nascimento do Shaivismo de Caxemira, que é uma coisa assim, muito sublime, muito diferente de muitas escolas. Tem muitas escolas fundadas por gurus, tem muitas escolas, foram criados sistemas de ensinamentos, próprios, que às vezes não estão ligados à revelação primordial, ou seja, não estão ligadas às escrituras, que ainda se chama reveladas, sagradas. Se recorre a algumas escolas têm ensinamentos diretos de uma pessoa e ninguém sabe a origem desses ensinamentos, como é que ele se processa, nem até onde tem a seriedade, um fundo que dê a você uma certeza de onde vêm esses ensinamentos. Isso é primordial quando a gente quer embasar, quer entrar na vida espiritual. Muita gente corre longe quando a gente fala em ortodoxia. Ortodoxia é a coisa mais importante dentro de uma tradição. As pessoas confundem ortodoxia com fundamentalismo. A ortodoxia é diferente do fundamentalismo ou do dogma. A ortodoxia é o que faz com que algo se preserve de forma autêntica e se mantenha. É isso que é ser ortodoxo. É você ser preciso no que você quer fazer. Se você quer seguir matemática pitagórica ortodoxa, você vai ter que pegar os manuscritos de Pitágoras, seguir a mesma premissa, você não vai poder adaptar. É isso que é ortodoxia. É isso que nós fazemos com nossa tradição. É isso que nós temos a nossa ideologia, e vocês também seguem isso. De onde vem tudo isso e como é, para que a gente entenda o que é uma ortodoxia. Por exemplo, hoje existem escolas de Vedanta, vamos falar, nós somos escolas tântricas, saímos da base dos Agamas, ou precisamente dos Shaiva Agamas. Existem os Vaishnava Agamas, existem os Shakta Agamas, existem os Nigamas. Os nossos são Shaiva Agamas. Nosso yoga é chamado também de Shaiva Gama Yoga. Yoga de ensinamentos ou revelações, descendência, isso que significa Agama, descendido, revelado. E Shaiva, devoto de Shiva. São ensinamentos, yoga de ensinamentos de Shiva. Shaiva Gama Yoga. O que seria uma ortodoxia e o que não seria? Uma ortodoxia é quando isso não é deflagrado nem subdividido numa ideia de um guru em particular. É mantido toda a estrutura integralmente, e aí dentro dessa estrutura integral as pessoas vão imaginar assim: isso vai ser rígido, isso é de outra época, isso não serve para o mundo de hoje. Porque lá tinha yogis que meditavam o dia inteiro. Eu não vou meditar o dia inteiro, eu não vou largar o meu trabalho para fazer isso. E na verdade não é nada disso, não precisa. Muita gente teve tempos diferentes. Se você hoje mudar para a Índia, por exemplo, e viver num lugar isolado, você vai ter realmente uma temporalidade diferente, mas isso não anula viver no Ocidente e se desenvolver no Shaivismo, nessa mesma ortodoxia milenar. Por quê? Porque ela está definindo uma estrutura humana. Ela está definindo como é feito o mesmo humano de milênios. Talvez por algumas atrações que apresentem hoje a mais, internet, TV, ele crie mais desejo, ele crie mais dispersão um pouco. Mas a estrutura dele é a mesma para aprender e para se desenvolver dentro desse preceito. Como é que isso acontece? Quando uma escola não é ortodoxa, ela é adaptada. A partir do momento que ela é adaptada, você pode correr no risco
de nem saber o que é a origem da literatura hindu, a origem da revelação hindu, e a maioria das escolas não sabem, exatamente porque elas já foram reformuladas. Isso também, em parte, foi necessário para a Índia, para alguns povos e para níveis de pessoas. Mas nem sempre se tem uma prova dentro dessas reformulações que alguém se desenvolva. Você pode ter uma necessidade espiritual, você pode ter uma sensibilidade, né, de seguir o que chamariam de guru, ou uma determinada proposta de um Deus, de Shiva ou de Krishna, ou de determinados gurus, que tem instituições ainda que não tem nem deidade, só tem o guru para você adorar. E isso também é muito benéfico, é muito auspicioso, mas deixa a desejar se você não tiver a deidade é a principal, porque em toda escola que exista, se ela for ortodoxa, quem revelou não foram homens, pelo menos da Índia, né? E é daí que entra a nossa escola. Ela teve sucessão divina e humana, uma coisa muito incomum. Quando falamos nos Vedas, podemos falar os Vedas, muita gente segue Vedanta e diz que segue cultura védica. Ele segue cultura Vedanta, uma cultura reformulada onde ele não lê esses tratados originários. Ele nunca viu um tratado mesmo, né? Ele nunca teve, porque o que é adaptado é para pessoas de um nível menor, que não vai levar essas pessoas a um nível que elas leiam, que cheguem nessa origem do conhecimento. Vai ficar só no que é explicado ali na escola, dentro dos interesses dessa instituição. Numa ortodoxia, ela leva você a isso. Mas que importância tem eu ler um tratado milenar se eu preciso hoje de informática, eu preciso administrar, porque lá contém tudo isso. Eu não digo que você vai conter a linguagem de programação, apesar do sânscrito constar como uma excelente língua de programação. Mas lá fala sobre agricultura, né? Como até hoje é feito na Índia. Lá consta arquitetura, se alguém quiser saber como é que um templo daquele é mantido, né, até hoje intacto, é essa literatura que vai explicar. Se alguém quiser saber como é feito a astronomia, como é a física, como que foi formulado legislação no mundo, política, como que foi, de onde que vem a origem da guerra, né, de um exército, das técnicas de guerra, esses tratados falam. Então eles têm uma importância no âmbito humano e social do mundo, na história, na formação do homem, né, na filosofia, teatro, poesia, né? É aí que entra a importância de se ver a origem das coisas e saber também se com as adaptações que tem hoje, se você está lendo uma coisa que isso consta milenarmente, ou se alguém adaptou. E se adaptou, ela deflagrou um ensinamento. E se deflagrou um ensinamento, quer dizer que você pode estar lendo algo igual o que a gente chama de nova era, né? Isso é bom para o povo, mas não sei, até hoje não foi provado o resultado. Na Índia, se estudar a cultura milenar, ela dá um resultado. Você tem uma outra forma de raciocinar, vai exigir de você esse raciocínio de compreensão, né? Alguns termos não podem, não devem, podem porque o pessoal faz, mas não devem ser adaptados, exatamente para ele não perder o sentido, né? Se você adaptar a palavra cama, a pessoa translitera, por exemplo, cama como desejo. Alguns dizem que é amor, que nem Kama Sutra, vocês vão falar, os sutras do desejo. Mas essa palavra tem determinados sinônimos que não se traduzem. Você entende como um sentimento profundo. Não tem uma palavra que defina essa palavra em sânscrito. É um exemplo. Estou contando de como é o sânscrito. Então, dentro disso, não se adapta. Você entende essa palavra e dá o sentido para ela, para que uma pessoa entenda dentro da literatura. Isso é ortodoxia.